Dia do Senhor 36. Pergunta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Irmãos, nós estamos no catecismo estudando os 10 mandamentos. E chegamos agora ao terceiro mandamento. E o terceiro mandamento ele é muito importante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele tem uma ameaça muito grave que diz assim: porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando Israel era uma teocracia, ou seja, eles viviam segundo as leis de Deus, blasfemar contra Deus era um dos 15 delitos que eram tidos como punição a pena capital. A pena capital dos judeus era o apedrejamento. E haviam 15 delitos que eram passíveis de condenação à morte. Um deles era blasfêmia contra Deus. Isso acontecia porque Israel era uma teocracia e eles viviam segundo as leis de Deus. Após a reforma, as nações viviam assim também. As leis, elas estavam diretamente ligadas aos padrões de Deus, às leis morais de Deus, né? Por isso que algumas pessoas chegaram a ser condenadas à morte, tanto nos países que professavam a fé católica romana, como nos países reformados também, protestantes, né? O que acontece é que ao longo do tempo, as nações então começaram a afastar-se da teocracia, né? E predominou outros regimes políticos e tudo mais. Então hoje, nas nações como a nossa nação, por exemplo, quem blasfema o nome de Deus, ele não é condenado à morte. Mas a lei de Deus, ela continua no nível espiritual, ela continua a mesma coisa. Então nós devemos ter o mesmo zelo, como nós temos zelos em guardar as leis dos homens. Nós procuramos não descumprir as leis, para que, primeiro, por uma questão de honestidade, segundo também, para que nós não paguemos as duras penas da lei dos homens. Nós devemos ter o mesmo temor com relação à lei de Deus. O que significa as palavras blasfemar e profanar? Blasfemar é dizer palavras que ofendem e insultam Deus e sua palavra. E profanar é tratar Deus e coisas santas com muito desrespeito e irreverência. O catecismo usa essas palavras para esclarecer o que é tomar o nome de Deus em vão. Então, blasfemar contra Deus e profanar o nome de Deus são pecados altamente gravíssimos. Não nos importa se o mundo acha graça, se piadas com relação a Deus são faladas em stand-ups, em rodas de amigos, se as expressões se tornaram comuns, colocando Deus em meio a expressões até vulgares e até mesmo em expressões imorais. Não nos importa isso. O que nos compete é guardar a lei de Deus. E nós devemos, sempre que possível, orientar as pessoas a respeito deste perigo que é ofender a Deus com blasfêmias e profanações.
Que advertência há em tudo isso? Existe advertência, pois não devemos tomar parte em pecados contra o nome do Senhor, como blasfêmias, profanações, maldições e juramentos falsos ou desnecessários. O que são maldições? A palavra maldição vem do verbo maldizer. Quer dizer mal, falar mal de alguém. Neste caso, falar mal de Deus. A maldição invoca o nome de Deus para ameaçar ou desejar o mal sobre uma pessoa ou diretamente para ofender a Deus. O que são os juramentos desnecessários? Muitas pessoas os fazem. Por que as pessoas os fazem? Juramentos desnecessários são o tipo de juramento que não serve a nenhum objetivo bom. As circunstâncias e as autoridades humanas não o exigem, muito menos Deus exige. Juramentos desnecessários são uma epidemia. Crianças pequenas brincando na rua já fazem esse tipo de juramento. É muito comum nós vemos a criança, quando ela quer se defender ou dizer que ela está falando a verdade, ela fala juro por, e aí vai usar, indevidamente Deus para esse juramento. E esses juramentos desnecessários, que é como uma epidemia mesmo, a pessoa entra na fase adulta acostumado com isso e praticando esse tipo. Se você for observar bem, algumas pessoas têm quebrado o terceiro mandamento há muitos anos, muito tempo quebrando o terceiro mandamento e correndo um sério risco de uma autocondenação. E às vezes as pessoas falam, mas eu não sabia disso. Nós vivemos num país onde as escrituras são acessíveis a qualquer pessoa. Se a pessoa ela não tem dinheiro para comprar, ela vê pela internet, ela escuta em rádios, escuta em programas. É praticamente impossível alguém não ter um acesso à Bíblia. Pode não haver a vontade de ler e estudar a palavra de Deus, mas acesso no nosso país, não posso dizer que todos têm, Não posso generalizar, mas grande parte da população tem. A grande maioria, Então nós vemos que às vezes as crianças ouvem seus pais e outras pessoas falarem assim, juro por, O motivo do juramento desnecessário é que pessoas sintam a necessidade de ganhar a confiança de outros através de uma palavra forte. E não existe nada mais forte do que Deus. Por trás disto está uma desconfiança generalizada na sociedade. Um simples sim ou não deve ser suficiente para o cristão. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Quando nós falamos sim, é necessário que as pessoas deem credibilidade a nós. E quando nós dissemos não, da mesma forma. Que nós possamos conquistar essa credibilidade sendo pessoas confiáveis. O que o catecismo ensina positivamente sobre o nome do Senhor? Certamente podemos usar o nome de Deus. O abuso não cancela o uso correto. Deve haver um equilíbrio. Não é porque Deus proíbe as maldições, os juramentos desnecessários, porque não devemos fazer blasfêmias ou profanações com o nome de Deus, que nós não possamos usar o nome de Deus. Nós podemos usar o nome de Deus. Então, o abuso, o erro, não cancela o uso correto do nome de Deus, O nome de Deus, ele deve ser sempre usado com temor e reverência. Com todo temor e reverência. O objetivo positivo do uso do nome do Senhor é confessar, invocar e glorificar o seu nome. É isto que praticamos por nossas orações. Santificado seja o teu nome. E por nosso testemunho cristão e modo de viver. O cristão não pode ficar calado na sociedade, nem ficar neutro diante do nome do Senhor na política, no lugar de trabalho ou área de educação escolar. O cristão levanta a bandeira do nome do Senhor para testemunhar o seu nome. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado
E usar sim o nome do Senhor, mas usar de forma correta, para glorificar a Deus nas nossas orações e nas nossas pregações, quando estamos instruindo também pessoas, conforme nós somos instruídos na palavra, mas sempre com muita reverência e respeito, né? Nós vemos hoje em dia até cânticos que chamam o Senhor Deus de você, ou coisas assim. Isso não é correto, tá? Também para as pessoas que têm ficado um pouco mais velhas, quando alguém chama de Senhor, deixa a pessoa chamar de Senhor, não precisa falar, não me chame de Senhor não, porque é uma forma também das pessoas começarem a guardarem os mandamentos de Deus. Bom, porque a resposta da pergunta 100 diz que não há maior pecado que blasfemar o nome de Deus. O motivo é que a resposta 100 alega é que Deus mandou castigar este pecado com a pena de morte. Queria convidar os amados irmãos para observarem Levítico, capítulo 24. Leremos apenas os versos 15 e 16. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que a amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Aqui não importava nem sequer se a pessoa fosse estrangeiro de outra cultura, né? Veja a seriedade com que isso é tratado, ou como isso era tratado numa nação que vivia sob regime teocrático, vivendo segundo as leis de Deus, tá? Não há motivo nenhum para blasfemar ou profanar o nome de Deus, nenhum. E de fato, como o mandamento diz, Deus não terá por inocente. Irmãos, esta é uma afirmação. Deus não terá por inocente, tá? Uma outra questão que nós vemos aqui. Quem amaldiçoar o nome de Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo, porque a blasfêmia provoca a ira de Deus, mais do que qualquer outro pecado, porque o nome da pessoa e a própria pessoa estão inteiramente ligados. Quem ofende o nome de Deus, ofende o próprio Deus. Então, este pecado é considerado, talvez, o pecado mais grave. Claro que você vai dizer, aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é quebra do terceiro mandamento, que é o único pecado que não tem perdão, né? Então, é um pecado muito grave a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez, de todos os pecados, né? Os 10 mandamentos abordam vários, né? Mas de todos os 10, talvez esse seja o mais complicado. Então evite piadas, os juramentos desnecessários, falar coisas, não colocar o nome de Deus em palavras, frases que não convêm à santidade, em conversas informais, no dia a dia. Evite isso. Esses cânticos que existem, até mesmo circulando no meio cristão, onde rebaixa Deus, colocando Deus no nível da pessoa, evitem também de ouvir, de divulgar, de passar para outras pessoas. E tem ainda mais uma situação, né? Nós não devemos nos omitir quando as pessoas estão profanando o nome de Deus na nossa frente. Nós devemos fazer questão de mostrar que isso não é bom, né? Com todo cuidado, respeitando também as pessoas, sem criar nenhum tipo de contenda ou briga, né, com as pessoas, mas devemos alertá-las e não aceitar isso, que é a quebra do terceiro mandamento. Realmente, Deus não terá por inocente o que usar o seu nome em vão.